Bom dia, turma! Tudo bem? Espero que sim. Chegamos a mais uma videoaula de matemática e hoje nós vamos entrar com um conteúdo novo. Essa parte introdutória, ela traz um pouco sobre círculo e circunferência. Nessa aula, nós vamos ver os elementos, a diferença entre circunferência e círculo, a fórmula que vai ajudar vocês a calcular o comprimento da circunferência e a área do setor circular. Começando pela diferença entre elas. Olha só, uma circunferência é como se ela tivesse vários pontos, certo? Que estão à mesma distância de um ponto chamado centro, que é esse aqui. Enquanto o círculo é como se ele tivesse vários pontos que são ligados entre si. É como se eles estivessem todos juntos. Uma forma mais fácil de entender isso seria, olha só, eu trouxe aqui uma argola para vocês como exemplo de circunferência. É como, olha só, se a gente tivesse um centro aqui no meio e todos os pontos estivessem a mesma distância desse centro. Por isso que nela é formado apenas o contorno. Já o círculo, eu posso trazer essa tampa aqui. Olha só a diferença entre eles. A tampa, ela é toda preenchida. É como se ela tivesse vários pontos que estão todos juntinhos, todos interligados. Então, é como se a circunferência fosse apenas o contorno e o círculo, olha só, todos os pontos interligados, Essa tampa fechada nos daria essa ideia de círculo. É essa a diferença. Nessa aula, a gente vai falar mais sobre circunferência. E começando relembrando os seus elementos que nós já vimos nos anos anteriores. Uma circunferência, ela possui centro, raio, diâmetro, corda, mas eu tenho certeza que essa parte vocês vão achar bem fácil. Bom, o centro da circunferência é esse pontinho aqui, ó, que fica de centro. Essa nossa circunferência, ela tem um centro O. Mas o que seriam as cordas da circunferência? As cordas são aquelas retas que ligam um ponto até o outro. Por exemplo, olha só, o ponto A e o ponto B. Eu tenho uma reta que liga esses dois pontos. Então, AB seria uma corda da minha circunferência. Outra corda, AD. AD está ligando, olha só, essa reta está ligando o ponto A ao ponto D. Como ela liga dois pontos, ela também é uma corda. Na circunferência, nós ainda temos o que chamamos de diâmetro. O diâmetro seria como uma corda que liga um ponto a outro, mas que passa pelo centro da circunferência, tá? Ela vai de uma extremidade até a outra. Então, se ela liga dois pontos passando pelo centro, essa corda também é chamada de diâmetro. Então, aqui, olha só, na nossa circunferência, nós temos EC. EC é uma corda que liga um ponto a outro, passando pelo centro da circunferência. Então, ela é chamada de diâmetro. Temos aqui ainda, olha só, uma outra corda, AD, está ligando um ponto a outro, passando pelo centro. Também chamamos de diâmetro. Por fim, a gente vai falar sobre os raios da circunferência. O raio de uma circunferência é aquela reta que liga o centro a um ponto. Então, olha só, se o centro da circunferência é esse, por exemplo, OE seria um raio, Seria a reta que liga o centro a um ponto. Então, nós temos o raio OE, OC também é um raio, OA e OD. Lembrando que na hora de escrever, o centro ele vem sempre primeiro, depois o ponto, tá? Agora, nós vamos falar sobre o comprimento da circunferência. O comprimento de uma circunferência seria basicamente a medida do seu contorno, certo? E existe uma fórmula que, se nós soubermos a medida do raio dessa circunferência, aplicando essa medida nessa fórmula, nós conseguimos descobrir
quanto mede o contorno da circunferência. Mas por que usar a fórmula? Porque em problemas matemáticos você não vai estar com a circunferência em mãos para que possa medi-la com uma fita métrica. Então, através dessa fórmula, sabendo a medida do raio, nós podemos calcular o comprimento de qualquer circunferência, tá? A fórmula é dada por C, que é comprimento da circunferência, igual a 2 vezes π vezes R. R corresponde ao raio da circunferência. E vocês vão usar o valor de π como aproximadamente 3,14. Sempre esse valor, ok? Eu tenho aqui um exemplo para mostrar para vocês de uma circunferência cujo raio mede 20 centímetros. Então, como eu falei para vocês, se eu tiver a medida do raio, eu consigo descobrir o comprimento. Vamos aplicar essa medida na fórmula e descobrir o comprimento dessa circunferência. Olha só. Então, eu vou pegar comprimento da circunferência igual a 2 vezes π, que eu falei para vocês que sempre vai ser aproximadamente 3,14, vezes o raio. E a questão já está me dizendo que o raio é 20 centímetros. Então, vai ser vezes 20. Agora que eu substituí todos os valores, nós só precisamos efetuar essa multiplicação e descobrir quanto mede o comprimento dessa circunferência. Então, a gente vai fazer 2 vezes 3,14 vezes 20, tá? 2 vezes 20 dá 40. 40 vezes 3,14 vai dar 125,6 centímetros. Então, o comprimento dessa circunferência é de 125,6 centímetros, tá, gente? É muito simples de calcular, é só vocês ficarem bem atentos, tá? Então, essa é a fórmula para descobrir o comprimento de uma circunferência, a medida do contorno da circunferência, tá? Relembrando, o comprimento é igual a 2 vezes π, que é aproximadamente 3,14, vezes a medida do raio, que vem no exemplo. Conhecendo a medida do raio, é só aplicar o valor na fórmula, efetuar as multiplicações e chegamos no resultado. Bom, gente, eu trouxe aqui, olha só, comprimento de um arco da circunferência. Para descobrir o comprimento de um arco, primeiro, que parte é essa? Olha só, eu tenho aqui uma circunferência, eu tenho um ângulo central aqui, ó, que vale 100 graus, e esse ângulo é formado, olha só, pelos pontos A e B. Então, o comprimento de um arco da circunferência seria descobrir essa parte aqui, ó, que eu botei aqui para vocês valendo x, esse arco que vai do ponto A ao ponto B nessa circunferência. Ele pode vir representado por outras letras, tá? Mas nessa circunferência, esse arco vai do ponto A ao ponto B. Então, é essa medida x aqui que nós queremos descobrir. O que eu preciso para descobrir essa medida? Eu preciso do ângulo central, que aqui é 100 graus. Nós chamamos de ângulo central porque ele é construído aqui a partir do centro da circunferência, certo? E eu preciso da medida do raio, que a questão também já me trouxe. O meu raio aqui, ó, ele mede 5 centímetros, tá? Com essas informações, nós conseguimos encontrar o comprimento desse arco em 2 passos. Eu vou mostrar para vocês agora. Para começar, nós precisamos calcular o comprimento da circunferência, que é o que eu mostrei para vocês no exemplo anterior, tá certo? Então, como eu falei para vocês, o comprimento da circunferência, ele é dado pela fórmula C igual a 2 vezes π vezes R, onde π tem o valor de 3,14 e R é a medida do raio.
Como eu tenho aqui que o raio mede 5 centímetros, nós temos como descobrir essa medida do comprimento da circunferência. Então, olha só, substituindo os valores na fórmula, eu tenho 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 5 centímetros. Então, efetuando essa multiplicação, nós vamos ter que o comprimento dessa circunferência é de 31,4 centímetros. Primeiro passo, ok, eu vou pegar esse valor e nós vamos montar agora uma regra de 3 simples. Utilizando essa regra de 3, nós vamos conseguir descobrir quanto vale essa medida x, tá certo? Vamos montar nossa regra de 3. Primeiro, nós sempre vamos utilizar a medida completa da circunferência, que em graus, né? Uma circunferência completa, ela possui 360 graus. Bom, abaixo nós vamos ter o grau do nosso ângulo central. O nosso ângulo central, ele mede 100 graus. Então, ele vai ficar aqui. Lembrem que esse 360 aqui, ele vai ser fixo, porque ele é a medida em ângulos de toda a circunferência. Então, por isso que ele já estava aqui. Abaixo dele é que vai ficar a medida que a questão vai trazer. A medida de ângulo central que vai vir na questão. Mas esse 360 ele vai ser fixo, certo? Bom, o comprimento da circunferência que nós encontramos, que é 31,4 centímetros. E depois, a medida que eu quero conhecer, que é a medida x. Agora sim, nós podemos usar a regra de 3 e descobrir quanto vale esse arco. Então, recapitulando o que foi feito, tá certo? Primeiro passo, usar a fórmula do comprimento da circunferência. Depois, montar a nossa regra de 3. Então, para isso, nós vamos usar sempre 360 graus, que é a medida em graus de uma circunferência. A medida do ângulo central, que nesse exemplo é 100 graus, tá aqui, tá? A medida do comprimento da circunferência, que nesse exemplo é 31,4, tá aqui, que é o comprimento dela completo. E x, que é a medida desse arco, que eu quero descobrir o comprimento só dele, tá? Então, agora, o que seria usar a regra de 3, relembrando? Seria multiplicar cruzado, né? Eu teria 360 vezes x e 100 vezes 31,4, tá? 360 vezes x vai dar 360x, certo? Agora, 100 vezes 31,4 dá 3.140. A única coisa que eu fiz foi multiplicar cruzado, certo? Vamos lá. Agora, esse 360 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, eu vou ter x igual a 3.140. Vamos resolvendo como uma equação normal, certo? Sobre 360. Pronto. Efetuando essa divisão, nós vamos encontrar 8,72 centímetros aproximadamente. E esse é o valor aproximado desse arco da circunferência, tá? Então, até aqui eu já voltei para vocês, né? Depois eu só multipliquei cruzado, nós usamos regra de 3. 360 vezes x, 31,4 vezes 100. Tá aqui os dois resultados. Desenvolvemos como uma equação, né? Passei o 360 dividindo e encontramos o valor, o comprimento do arco dessa circunferência. Eu sei que em um primeiro momento parece um pouquinho complicado, mas quando vocês estiverem colocando em prática, vocês vão ver que ele é simples, tá? É tudo uma questão de exercitar.
Então, para isso, eu trouxe alguns exemplos, estão aqui, tá? Para vocês desenvolverem, para que peguem bem esse conteúdo e consigam fazer de forma fácil, certo? Bom, gente, por hoje é só. Um grande beijo para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato e nos vemos na videoconferência. Tchau!